Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Dia 3 de janeiro de 2018, vamos para mais um devocional, usando aí o nosso devocionário da nossa igreja, o Brasil para Cristo, ok? Então, como eu disse, vamos aí para o nosso terceiro dia de ministração, né? Se você tem o seu devocionário aí, você pode pegar, pode me acompanhar. Se você não tem, entre em contato conosco, com a nossa igreja, vamos arrumar um para você. A nossa ministração de hoje, o nosso devocional de hoje, está em Lucas, capítulo 5, do verso 4 e o verso 5, que diz assim: Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Então, esse episódio aqui eu acredito que a maioria de nós já conhecemos. Fala sobre, alguns usam o tema, né, a pesca maravilhosa, né, coisa assim, porque fala daquele episódio, né, que Pedro passou a noite toda tentando pegar algum peixe e não conseguiu nada, e Jesus o encontrou, né, se entende ali que pela parte da manhã, e o desafiou voltar a pescar. E Pedro aceitou o desafio e um grande milagre aconteceu, né? O Senhor aconselhou ele, né? Joga a rede naquele lado ali, ó. E ele jogou a rede e os peixes estavam lá, né? E foi assim um milagre muito grande, né? Socorreu ali o Pedrão, né? Essa é a verdade. Então vamos lá no nosso devocional de hoje. Diz assim no nosso devocionário: Pedro era pescador por profissão e tinha experiência no ramo. Mesmo assim, não foi capaz de pescar nada a noite inteira. É o que ele diz no verso 5, né? Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, né? Aqui nós já aprendemos alguma coisa. Isso nos lembra que sem a bênção de Deus podemos trabalhar arduamente, mas sem resultado algum. Então você veja que Pedro, ele era um pescador experiente, ele vivia da pesca, mas só que nesse dia aqui realmente o mar não estava para peixe, não estava dando nada certo. E isso nos ensina que sem a bênção de Deus, a gente pode batalhar, que nós não vamos conseguir nada. Aliás, Salmo 127, verso 2 diz, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Veja que o salmista está dizendo aqui que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam, né? Quer dizer, você pode ter a experiência que for, se você não tiver a bênção do Senhor, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, estamos perdidos. Por outro lado, Deus também tem o poder de nos fazer recobrar o ânimo e de renovar as nossas forças, a fim de fazermos tudo de novo, mas do seu próprio modo, né? Ou do seu modo. Então, veja, sem a bênção de Deus eu posso ser o melhor profissional, eu não vou conseguir nada, essa é a verdade. Mas se eu buscar socorro no Senhor, grandes milagres podem acontecer. Olha aqui, o Salmo 40, verso 31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aquele que espera no Senhor sempre tem um bom resultado. Olha só que lição linda que
que o Senhor está nos dando nesta manhã. O que nos impressiona também nesse ocorrido é a disposição e a reverência de Pedro diante da ordem do Senhor. Você vê que ele lutou a noite toda, mas quando o Senhor falou para ele, olha, joga a rede naquele cantinho, ele disse, olha Senhor, nós batalhamos a noite toda, mas se o Senhor está mandando, eu vou fazer, vamos ver o que vai dar. Recebeu um grande milagre. Neste milagre, de Cristo, podemos observar o seguinte princípio espiritual. Antes de nos apossarmos de uma promessa de Deus, no caso do nosso tema aqui, a grande pescaria, há sempre uma exigência de obediência. Você veja que aconteceu um grande milagre na vida de Pedro. Ele batalhou a noite toda, não conseguiu pescar nada. De manhã, Jesus entrou no seu barco e ele fez uma grande pesca. Porém, perceba que Jesus deu uma ordem, joga a rede, e ele obedeceu a ordem do Senhor, e o milagre aconteceu. Então, mais uma vez, eu acho que o devocional do dia 1º falou isso, de ontem falou isso, e hoje está falando de novo sobre obediência. Eu acho que o segredo para esse ano 2018 é a obediência. Se nós obedecermos às ordens do Senhor, tenha certeza, grandes milagres vão acontecer na nossa vida. Se as coisas não estão dando certo, meu querido, corra atrás de Jesus, busque o Senhor Jesus, busque a palavra de Deus, e quando o Senhor falar com você, obedeça. Olha só, vamos voltar aqui para o nosso devocionário. Tudo seria muito diferente se os que se dizem cristãos obedecessem a Bíblia prontamente. Olha só que forte. Pois o Senhor é digno de toda confiança, e quem nele confia nunca será decepcionado. Olha só que coisa tremenda. Ele está dizendo aqui que a vida seria bem melhor se aqueles que se dizem ser cristãos obedecessem a palavra de Deus. Olha só, a vida seria melhor se aqueles que se dizem ser cristãos obedecessem a palavra de Deus, porque Deus é digno, de confiança. Olha que depois o Senhor é digno de confiança. Quer dizer que quando nós confiamos no Senhor, Ele não nos decepciona, E ele coloca aqui o texto de Isaías 49, verso 23, que diz aqui o seguinte: e saberás que eu sou o Senhor, e que os que por mim esperam não serão confundidos, ou não serão decepcionados. Coisa linda. Vamos lá. Quando Cristo está em nosso barco, ou seja, em nossa vida, igreja ou ministério local, sempre teremos ânimo e força para continuar. Nunca iremos lançar as redes e nem trabalhar em vão. Mas precisamos seguir as suas ordens, mesmo que pareçam contraditórias, para o momento ou até mesmo a ocasião. Aqui está nos ensinando o seguinte, que quando Cristo está na nossa vida, nós teremos sempre uma palavra de ânimo. Quando Cristo está na nossa vida, nós teremos sempre uma resposta do Senhor para nós, o socorro do Senhor para as nossas vidas. E agora é necessário obedecer ao Senhor, é necessário obedecer à sua vontade, por mais que para nós pareça estranho. O segredo é a obediência. Para concluir, no nosso devocional de hoje, ouvir a voz de Deus, que é a sua palavra, e obedecer é a maneira mais segura de obtermos vitória sobre as situações da vida. Guarde isso, olha, ouvir a voz de Deus, que é a sua palavra, e obedecer é a maneira mais segura de obtermos vitória sobre as situações da vida. Então, mais uma vez aqui, nosso devocional, nosso momento com Deus, o Senhor falando com a gente aqui, olha, certo? Sobre obediência. Meu conselho para você: deixe Jesus entrar no barco da sua vida, deixe Jesus entrar no barco da sua família, dos seus negócios, do seu ministério. Agora, não deixe só ele entrar, ouça ele, obedeça a ele,
cumpra a vontade dele, e você vai ver que grandes milagres vão acontecer na sua vida. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje, né? Dia 3 de janeiro de 2018, né? É a palavra do nosso devocional. Dia 3 de janeiro, um dia que eu amo muito, é aniversário da minha filha, né? Minha filha Natália está fazendo mais um ano de vida hoje, e isso nos alegra muito o nosso coração. Mas é isso aí, fica com a sua palavra, ou melhor, fique com esta palavra, né? Obediência é o segredo para a nossa vitória, ok? Se você gostou dessa ministração e quiser compartilhar com alguém, você pode fazer isso. Que se quiser dar aí a sua curtida, né? Como eu gosto de dizer, né? O seu joinha. Se você ainda não se inscreveu na nossa página, se inscreva. Enfim, fique à vontade. Se Deus nos permitir, amanhã nós voltamos com mais um momento devocional. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique aí no grande amor de Deus, na graça do Senhor Jesus, na comunhão do Espírito Santo de Deus. E com o meu, tchau, tenha um bom dia.